O Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores, aprovaram a redução da meta fiscal de 2015. De acordo com o texto, autorizando o governo federal a fechar as contas este ano com um déficit de 119 bilhões de reais. Por isso, no quadro Momento da Economia de hoje, vamos explicar o que isso significa e quais as consequências dessa medida. Por isso está ao vivo aqui o economista Edi Santos Amorim. Eu até me compliquei com o número, me ajude aí, por favor. É isso, esse número mesmo ou é outro número? Bom dia. Bom dia, Antônio. O número é real, né? Infelizmente, o governo anunciava no início do ano entregar um superávit fiscal de 55 bilhões. E agora, na reta final do fechamento das contas públicas, anuncia um déficit de quase 120 bilhões, ou seja, praticamente mais do que o dobro do que se previa de entregar de superávit. O que está entregando, na verdade, é um rombo de quase 120 bilhões nos cofres públicos. E isso aconteceu por quê? Vários fatores. O principal é a arrecadação. Quando você faz a conta para ter superávit ou déficit, é tudo que você arrecada de impostos, de tributos, versus tudo que você paga, exceto os juros da dívida externa, por exemplo. Então, subentende que o governo gastou muito e recebeu pouco, arrecadou pouco. Agora, se a gente for analisar 119 bilhões de déficit e analisar o quanto que a corrupção no país levou de dinheiro, o país não entregaria, se for fazer uma analogia, não entregaria um déficit primário. Entregaria, na verdade, um superávit bem maior do que anunciado no início do ano. Pelo menos poderíamos zerar aí, né? Pelo menos manter um ponto de equilíbrio. O ano passado, 2014, o governo entregou as contas com um déficit de 17,24 bilhões. Olha só, 17,24. Esse ano, 55 bilhões. Ou seja, é muito dinheiro indo para o ralo. Essas operações nacionais da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Supremo, inclusive, está obrigando algumas devoluções de dinheiro público. Pode ajudar a diminuir esse déficit aí, essas devoluções ou não? Não vai ser contabilizado isso nas contas públicas, né? Institucionalmente isso não vai. Mas é óbvio que se você pegar esse montante que está bloqueado judicialmente, a hora que for liberado, para que o país possa fazer ressarcimentos ou investimentos, é um dinheiro que, se for analisar, ele ajuda a diminuir esse déficit, mas ele não é contabilizado nas contas públicas. Outra situação também, esse déficit autorizado pelo Congresso Nacional, ele tem a ver com aquela contenção de despesas que foi anunciado pelo governo Dilma, de 10 bilhões para esse ano, só do Executivo, chegando a 13, considerando os outros poderes, que até levou aí o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais superiores, alegando que nós poderíamos ter uso de urna de lona com cédula de papel nas eleições do ano que vem. Tem a relação a essas notícias aí? Tem. O governo fez 3 contingenciamentos de gastos esse ano. Em maio, ele fez um contingenciamento de 69 bilhões. Em julho, de 8,7 bilhões. E agora, em dezembro, de 8,7 bilhões. Então, o maior volume disso aí é corte nas contas do Executivo, da despesa do Executivo, exceto os essenciais, né, obrigatórios. E o corte maior de emendas parlamentares de 500 bilhões. Só que isso influencia mesmo. Há essa situação que esse corte poderia comprometer, por exemplo, as urnas eletrônicas, né, que faz parte dessas despesas do Executivo. Explicando de novo isso aí, quer dizer, com essa aprovação no Congresso desse déficit de 119 bilhões, não precisa ter o contingenciamento mais dos 10 bilhões do Executivo? Na verdade, não é que não precisa ter o contingenciamento. Quando o governo fala de contingenciamento, ele fala em não gastar mais, cortar essa ordem de 10 bilhões, mas não gastar mais. Que além do corte de 10 bilhões, ele também promoveu que ele não vai gastar, vai evitar mais gastos em dezembro, por exemplo, de 11,2 bilhões, para que ele entregue esse superávit de 119 bilhões. Esse superávit não, esse déficit primário nas contas públicas. Obrigado. Ou seja, é menos dinheiro, ou seja, para o governo entregar uma conta negativa. Obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço.